O vento das montanhas entrava pela fresta da janela e trazia um frio que parecia furar a pele. A luz da manhã, pálida e cortante, atravessava o vidro e desenhava faixas cinza-azuladas sobre as carteiras vazias. As linhas diagonais das mesas conduziam o olhar até o fundo da sala, onde Rafael permanecia sentado, encolhido como se pudesse caber inteiro dentro de si. Havia sinais da luta. Papéis amassados como folhas que caíram ao chão, anotações recortadas por margens, um copo de café esquecido com a superfície endurecida pelo tempo, marcas de dedos no quadro parcialmente apagado. O cheiro dominava, giz misturado com tinta velha e algo de metal, como a presença de lugares costumeiros que agora se tornaram estranhos. Horas antes, a sala tinha vivido outra atmosfera. Rafael havia apresentado um projeto que falava das coisas simples que transformam corações, integrar histórias locais ao currículo, levar crianças para caminhar entre as encostas, criar oficinas de confiança para os tímidos. Falara com entusiasmo, lembrando rostos que mudam ao serem vistos, pequenos gestos que abrem portas. Mas aquelas vozes vieram como dobras cortantes. É ingênuo. Não cabe no orçamento. As crianças precisam de provas, não de sermões. Palavras lançadas com a frieza de quem mede risco e dispensa sonhos. Lembrava dos rostos dos colegas. Não todos, mas o suficiente para sentir-se desarmado. Um amigo que compartilhara risos e cervejas, pronunciara o golpe mais doloroso. Você aposta demais na fé. Isso não resolve nada. Desde então, os fragmentos das palavras se acumularam no peito de Rafael como pedras pequenas que feriam a cada movimento. Agora, no silêncio que as montanhas devolviam à cidade, cada som parecia amplificar a reprovação. O rangido distante da porta no corredor, o tic-tac comedidos do relógio, o bater incerto de asas de uma pomba no beiral. O silêncio tornou-se denso, um tecido que prendia a respiração. Rafael olhou para o papel entre as mãos, um esboço do projeto, agora vincado e sujo. Pensou em sua fé, não como teoria, mas como aquilo que aprendeu na infância, quando a avó o levava por trilhas e lhe dizia que o mundo se abria para quem caminhava com coragem. Aquela memória foi ao mesmo tempo um alívio e uma ferida. Lembrava-lhe por que começara, mas não apagava o frio que as vozes haviam instalado. Levantou-se e foi até a janela. Do lado de fora, as casas se aninhavam entre encostas, pequenas e indiferentes, e as montanhas erguiam-se, imóveis e silenciosas, como testemunhas antigas. Desejou que a montanha lhe respondesse, que devolvesse a firmeza que sentira nos verões da infância. Mas tudo o que veio foi outro silêncio, um silêncio que refletia suas dúvidas. Sentiu a hesitação crescer. Seria ingenuidade insistir. Seria fraqueza apostar no intangível? A pergunta ecoou maior que as vozes que o criticaram, e naquele eco, uma lembrança sussurrou. Confiar não é a ausência de dúvidas, é continuar a agir apesar delas. Quando voltou a sentar, o fio da carteira tocou-lhe os ossos. As carteiras vazias, as linhas das faixas de luz, os papéis amassados ao lado da mão. Tudo compunha um mapa de fragilidade e de possibilidades ainda não traçadas. Rafael apoiou a testa no braço e deixou que o silêncio, por um instante, não fosse só acusação. Talvez as vozes que duvidavam fossem também um teste de ternura. Veria se, ainda que desacreditado, ele teria a coragem silenciosa de prosseguir. O entardecer tingia a praça com cores de ouro e ocre. Cada edra antiga parecia guardar uma história, e o ar trazia aquele frio seco que sobe da serra. Perto da banca de pães, um vapor cheiroso formava nuvens breves que se mesclavam ao sopro leve do vento. Rafael andava devagar, mãos enfiadas no bolso do casaco escuro, o olhar preso à rua como quem tenta não ser visto. Ainda carregava o peso das palavras que ouvira na escola, sussurros, duvidosos olhares, e a cidade lhe parecia menor por causa disso. Ao chegar à banca, uma figura chamou sua atenção,
uma mulher de vestido claro e lenço no pescoço, ajeitando pães com movimentos tranquilos, quase meditativos. Seu sorriso era sereno, sem pressa, e havia nos olhos uma calma que não pedia explicação. Pombos alçaram voo, levantando nuvens de penas que brilhavam nos últimos raios de sol. Folhas finas tremiam e caíam em pequenas danças pelo chão. "Quer um pão?" ela perguntou, estendendo um saco de papel. O calor da fornada invadiu a brisa e tocou os dedos de Rafael antes mesmo que aceitasse. O aroma do trigo e do fermento trouxe memórias de manhãs em família, de mesas divididas, e por um instante a rigidez dele cedeu. Ele agradeceu, com uma voz baixa, e ela comentou, sem rodeios: "Você parece cansado." Rafael deixou escapar um riso pequeno e triste. Contou, com a precaução de quem ainda guarda pedaços, sobre as dúvidas dos colegas, o peso de ser desacreditado, a sensação de caminhar sozinho numa estrada que deveria ser compartilhada. Não falou como professor, mas como homem que sentia o chão ceder. Helena, seu nome brotou como se já fosse familiar. Ouviu cada palavra com atenção. Não interpelou, não justificou, apenas ofereceu um pedaço de pão partido à mão. "A gente confunde entender com sentir-se seguro", disse ela. "A confiança não exige que a gente saiba tudo. Exige que a gente continue dando passos quando a estrada está escura." Havia simplicidade naquela fala, sem condescendência. Ela contou, entre mordidas e sorrisos meninos, de sua avó que repetia uma frase quase num sussurro: "Deus é um lugar para onde voltar." Não uma explicação, explicou Helena, mas um porto. Falou de pequenas práticas, uma oração sem formalidade, uma palavra de gratidão antes da refeição, o hábito de oferecer o pão, que pouco a pouco iam formando uma ancoragem para o coração. Enquanto conversavam, a praça parecia acalmar-se ao redor deles. Um menino passou correndo, rindo, e os pombos voltaram a pousar, suas sombras desenhando pontos sobre as pedras. Rafael percebeu que, mais do que as palavras, o que tocava nele era o modo de viver daquela mulher. Confiança como rotina, não como resposta imediata a perguntas impossíveis. A conversa não apagou todas as dúvidas, não transformou suas angústias em certezas, mas deixou algo parecido com um fio aceso, uma ideia discreta de que confiar poderia ser um gesto repetido, cotidiano, tão simples quanto partir um pão e oferecê-lo, sem esperar reconhecimento. Quando se despediram, Helena inclinou a cabeça num gesto suave, quase uma bênção silenciosa. Rafael guardou o saco de papel com o pão quente, mas mais do que o alimento, levou uma sensação nova, uma esperança serena, não barulhenta, que aceitava caminhar apesar da névoa. Ao voltar pelas ruas da cidade, as pedras antigas pareciam menos afiadas. O vento, embora frio, já não cortava tanto. Havia, naquele fim de tarde, a promessa de que a fé pode nascer de pequenos encontros e de gestos tão simples quanto dividir o próprio pão. A trilha estreita perdia-se na brancura como se o mundo tivesse sido dobrado e a dobra guardasse tudo o que era conhecido. A neblina, densa e fresca, envolvia as árvores e transformava cada som num segredo. As botas de Rafael afundavam no barro úmido, deixando pegadas escuras que a umidade insistia em dissolver. À frente, Helena caminhava com passos firmes, um pouco mais leves do que o terreno exigia. O capuz recuado deixava ver o contorno do seu rosto, sério e tranquilo. "Vê só o próximo metro", disse ela, num tom que misturava conselho e oração. 1 metro, não mais, só o próximo. Rafael observou a luz minguante tentar furar a névoa em faixas tênues. Gotas pendiam das folhas como pequenas lâmpadas, e o cheiro da terra molhada subia, amargo e familiar. As vozes que o haviam desacreditado voltaram, por um instante, famintas de razão e prova. Era fácil medir sua fé por olhares alheios. Mais difícil era senti-la no corpo, passo a passo. Helena tocou uma rocha coberta de musgo,
espalhando no gesto umidade e atenção. Confiança não é entender o mapa todo de uma vez, falou ela, olhando para onde a trilha seduzia a desaparecer. É caminhar apesar do mapa rasgado, é saber que Deus pode estar além da visibilidade e, mesmo assim, dar um passo. Ele pensou em todas as perguntas que pediam resposta imediata. Por que fui desacreditado? Por que a missão parece falhar? A trilha não tinha respostas, apenas contato, o atrito das botas, o batimento do coração, o sopro frio que vinha do vale. Cada passo que dava parecia uma pequena declaração. Não sei, mas avanço. A neblina cedera aos poucos, oferecendo vislumbres. Um riacho que murmurava entre pedras, um carvalho de tronco negro bordado de gotas, um raio de sol que recortava a bruma e desenhava uma coluna de luz como uma promessa sem voz. Esses retalhos de clareza não explicavam o todo, mas bastavam para manter a confiança viva. Helena andava como quem já aprendeu a dividir o peso do caminho com o silêncio. Quando falou de novo, foi para dizer algo simples e profundo. Há quem pense que fé é a ausência de dúvidas. Não é. Fé é o gesto que surge apesar delas, um passo por vez, repetição, perseverança. Rafael sentiu então que sua incredulidade, outrora ruidosa, podia acomodar uma ação menor: caminhar. Não era uma cura instantânea, nem um depoimento público, apenas a escolha particular de não recuar. Ele inspirou o ar frio, sentiu o barro, ouviu o ritmo do próprio passo e encontrou no compasso a resposta que buscava. Não houve desabrochar súbito da paisagem. A neblina continuou a respirar sobre a montanha. Mas a companhia e a palavra calma de Helena transformaram o mistério em convite. 1 metro, só o próximo. Rafael colocou a bota à frente e seguiu. Cada pegada era uma pequena oração silenciosa. Não consigo ver tudo, mas confio. E naquele caminho na névoa, aprendeu que, muitas vezes, recomeçar a crer começa com um passo simples e suficiente. A chuva caiu como se tentasse apagar as pegadas de toda a cidade, grossa, insistente, batendo nas pedras com um ritmo que lembrava um tambor antigo. Rafael caminhou sob o molhado sem pressa, mas sem destino certo. Havia perdido o projeto, as aulas, a confiança dos colegas, e a folha de acusação, colocada na sua pasta como um veredito, queimava-lhe na memória mais do que na mão. As vozes que antes o cumprimentavam agora desviavam o olhar. O mundo parecia pequeno o bastante para caber apenas no sopro da injustiça. A capela surgiu como um corpo de pedra na penumbra, porta entreaberta, uma promessa sussurrada. Ao empurrá-la, Rafael sentiu o cheiro de cera e madeira, o gosto antigo de orações. No interior, só velas tremeluziam, pontinhos de ouro que lutavam com a escuridão. Os vitrais, molhados no lado de fora, projetavam manchas coloridas que se espalhavam pelo chão de pedra como pássaros desconcertados. A noite, azul e cortante, ficava presa nas frestas, enquanto o brilho das chamas aquecia o lugar com uma luz que não exigia explicações. Sem cerimônia, Rafael ajoelhou-se. As mãos entrelaçadas procuravam ritmo. Havia perguntas, por quê? E pouca esperança de respostas humanas. O som da chuva nas vidraças soava distante, como se viesse de outro mundo. No peito, um silêncio pesado. Ao seu lado, numa das cadeiras, Helena permanecia sentada. Ele não notara sua entrada. Ela não olhava para ele com pena, nem com pressa de consertar as coisas. Orava. O rosto recortado pela luz das velas era sereno. Os olhos, fechados, guardavam uma compostura que parecia fundamentada em algo mais antigo que a mera circunstância. Helena abriu os olhos depois de um tempo e falou baixo, sem rapidez. Não sei o que disseram lá fora, mas posso ficar contigo aqui. Não eram palavras de defesa nem soluções magistradas. Eram oferta de permanência. Rafael, acostumado a buscar garantias, provas, testemunhas, justificativas, sentiu surgir no peito uma tensão nova, a possibilidade de permanecer, mesmo sem entender.
A capela transformou-se num espaço de aulas silenciosas. Helena ensinava com o seu modo de ficar. A oração, não como pedido de vitória imediata, mas como ancoradouro para quem não tinha mais terra firme. Confiar não significa ter todas as respostas, disse ela, sem impor. Significa continuar quando não há ecos de apoio. Significa ajoelhar-se quando a lógica diz que é melhor correr. A chuva seguia a sua percussão. As velas alongavam sombras longas e azuladas pelo chão. E as palavras, simples, diretas, foram mudando o clima dentro dele. Rafael deixou que as lágrimas viessem sem vergonha. Cada gota parecia menos um sinal de fraqueza e mais um reconhecimento de que a vida se partia em camadas. Ao rezar com Helena, as palavras tornaram-se menos exigentes. Não pedia vingança, nem restauração imediata. Só força para permanecer fiel ao que sabia ser certo. A resposta não veio em luz milagrosa ou justiça instantânea. Veio na calma que preencheu a capela. Um silêncio que não era ausência, mas presença. Ao saírem, a chuva diminuíra para um sussurro. As cores nos vitrais eram agora menores manchas na rua molhada. Reflexos que faziam o chão parecer um mapa de possibilidades. Rafael não sabia como provar sua inocência. Talvez demorasse, talvez nunca chegasse do modo que imaginara. Mas caminhava diferente, não mais à procura de garantias públicas, mas carregando a coragem de quem aceita esperar e confiar no tempo de Deus. Helena não prometera a solução, apenas ficara. Naquela noite do silêncio, aprendeu-se que a fé não precisa de garantias para existir. Às vezes, sua prova mais clara é a persistência. Continuar acreditando, ajoelhado. Quando as vozes humanas falham, e há poder em alguém que, sem show e sem júri, simplesmente fica e ora ao seu lado. O amanhecer chegou sem alarde, como se as montanhas respirassem fundo antes de começar o dia. Primeiro, um traço de rosa desenhou-se no horizonte. Em seguida, o ouro foi se espalhando, polindo as telhas e as janelas com uma luz que parecia prometer calma. Rafael ficou um momento na soleira da porta, deixando o frio das primeiras horas tocar-lhe as bochechas e perceber, com uma surpresa serena, que a pressa tinha cedido lugar a um passo mais firme. A cidade mantinha suas mesmas cicatrizes e belezas. Ruas de pedra, portas antigas, o sino te marcava as horas com a mesma cadência de sempre. Nada lá fora mudara por causa de suas decisões íntimas. A opinião alheia ainda rondava nas rodas de conversa, e alguns olhares continuavam céticos. Mas havia algo novo dentro dele, uma paz que não precisava se mostrar, um assentamento quieto, como quem encontra o próprio lugar em meio ao barulho. Ele decidiu recomeçar com humildade. Sem grandes palavras, levou ao pescoço a esperança, como quem ajusta um cachecol. Discreta, necessária. Pegou o caderno gasto, onde rabiscos e promessas se misturavam, e escreveu 4 palavras simples: levantar, confiar, servir, continuar. Dobrou a página, guardou o lápis e caminhou até a escola. O pátio recebia crianças com mochilas amassadas e sorrisos tímidos. Mães acenavam das calçadas, e o vapor do pão fresco pairava no ar. O sol tocou seu rosto enquanto ele recolhia um lápis caído de um menino. Gesto pequeno, gesto que não buscava público. Uma professora que passava sorriu, quase sem que se notasse, e Rafael sentiu que pequenas coisinhas, um olhar, um ato de atenção, poderiam dizer mais do que qualquer discurso. Na sala, o cheiro do giz e o ranger das carteiras formaram uma trilha conhecida que o acalmou. Ele começou a aula não com grandes certezas, mas com perguntas abertas, convidando os alunos a pensar, errar e tentar de novo. Quando uma aluna se encolheu diante de um erro, ele compartilhou uma falha sua, não para se justificar, mas para humanizar o aprendizado. Riu com eles quando era preciso. Ficou calado quando o silêncio brotou mais verdadeiro que a palavra. Lá fora, vozes críticas continuaram a circular. Um colega que murmurava, um freguês da padaria que questionava sua fé. Rafael ouviu, mas deixou que aquelas vozes passassem como nuvens na tarde, passageiras.
No intervalo, fechou os olhos por alguns segundos e murmurou uma oração breve. Mais entrega do que pedido. Não exigiu respostas imediatas. Pediu força para manter os passos. Ao retornar à classe, encontrou uma atmosfera mais leve. Famílias trabalhando, alunos voltando aos cadernos. O mundo fazendo o que sempre faz, seguir. Ao fim da manhã, enquanto as nuvens se partiam e a praça brilhava em tons de ouro, Rafael sentiu brotar uma esperança teimosa, que não precisava provar nada. Era fruto de decisões singelas, humildade, serviço, perseverança, e não de confrontos públicos. Ele sabia que haveria dias de sombra, mas naquela manhã aprendeu que confiar em Deus podia ser também uma prática cotidiana. Plantar gestos, regar com fé e esperar, com paciência, que a vida floresça. Caminhou de volta para casa com o caderno apertado contra o peito, sentindo pela primeira vez em muito tempo o peso transformado em promessa.